a função da universidade é realmente ajudar, e ajudar a sociedade de uma forma indiscriminada. Eu vou conversar agora com o professor Adalberto Fischmann. Ele é diretor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, sobre um núcleo que presta um serviço para a sociedade, vários segmentos da sociedade, em coaching. A gente vai conversar melhor sobre isso. O nome oficial do núcleo qual é, professor? Pois não, o nosso núcleo é o NAP-PLP. O que significa NAP-PLP? É um Núcleo de Apoio à Pesquisa ao Planejamento de Longo Prazo. Essa é uma modalidade de fazer planejamento ao longo prazo, onde a gente usa o processo essencialmente prospectivo. Terminologia em inglês é foresight para isso. E nós usamos alternativamente ou o foresight, que é essa visão antecipada do futuro, olhando para o futuro, ou o processo prospectivo. E o que nós estamos buscando é justamente o envolvimento de diversos atores, diversos stakeholders, como a gente chama, que são agentes que cuidam de diversas áreas dentro da economia, dentro de um território, dentro de um país, dentro de uma região, e que têm responsabilidade pelo que vai acontecer, não só hoje, mas principalmente para delinear o futuro. Então, para nós, é fundamental que nesse processo prospectivo estejam envolvidos esses diversos participantes da sociedade, porque eles é que vão nos garantir que serão os defensores para que essa proposta de o que vai ocorrer lá no futuro, de fato, ocorra. Eles são os nossos guardiões, nossos defensores. E isso é muito diferente de um planejamento, por exemplo, centralizado, feito num gabinete de governo, onde esse planejamento é feito por pessoas, na maior parte das vezes, altamente competentes, mas que não têm a representatividade da sociedade. Então essa é a grande diferença do NAP-PLP, que é esse processo de planejamento do longo prazo. É um trabalho novo, não é? É um trabalho, aqui no Brasil, bastante novo. Fora do Brasil, notadamente em países da Europa, países mais desenvolvidos, mesmo na América do Norte, isto já está mais disseminado. Mas aqui no Brasil, de fato, ainda nós estamos engatinhando. E nós entendemos que essa é um dever da Universidade de São Paulo oferecer esse know-how, esse conhecimento que nós temos para a sociedade. Quem pode demandar essa orientação, essa gestão, essa orientação para a gestão da USP? Olha, normalmente a gente espera que essa demanda venha da própria sociedade. Então, por exemplo, nós já fizemos alguns trabalhos junto a territórios que envolvem justamente esses diversos participantes dentro de uma determinada região. Num exemplo bastante sugestivo que nós procuramos aplicar essa metodologia do processo prospectivo foi junto ao distrito de Brasilândia. Brasilândia é um município aqui em São Paulo, seguramente dos menos bem dotados. É um município em extensão territorial grande, com uma população grande, mas com IDH extremamente baixo. E foi feita uma experiência bastante interessante do ponto de vista de aprendizado, mas uma experiência que nos deixou bastante até frustrados. Por quê? Embora nós conseguimos mobilizar diversos agentes da sociedade, eles chegaram carimbados, cada um com uma carteirinha de um determinado partido político, representando determinado tipo de interesse, normalmente político-partidário, que dificultou todo o processo de estudar o futuro e, sobretudo, de se comprometer, porque quando se compromete de um partido, o outro quer minar todo o trabalho feito por esse agente de um determinado partido. Então isso para nós mostrou que não dá para trabalhar quando as pessoas têm uma posição já marcada desde o início e defendem aquilo com força muito grande, os outros vão reagir. Então nós temos que ter um trabalho, de certa forma, onde essas pessoas não fiquem identificadas com a sua
posição dentro da sociedade, mas que falem de uma forma muito mais livre sobre o que interessa para o desenvolvimento do futuro da sociedade. E quando a gente fala em futuro, nós estamos pensando em prazos largos. E aí é importante que essas pessoas fiquem comprometidas com esse projeto de futuro. Isso nós chamamos de apropriação. O que é a apropriação? É a capacidade das pessoas compreenderem tudo porque participaram do processo, compreenderem todo o processo e serem defensores desse processo. Você acredita que projetos como esse ajudam a sociedade a entender a importância da universidade pública no momento em que a necessidade da universidade pública e até a possível privatização é discutida? Olha, a privatização, embora esteja discutida, ela está descartada, não se pensa nisso. Mas a função da universidade é realmente ajudar, e ajudar a sociedade de uma forma indiscriminada. Vem essa demanda de onde vier. Para nós é indiferente. Então, o nosso papel é estimular o desenvolvimento de um conhecimento mediante uma pesquisação. Isso significa que, ao mesmo tempo que nós estamos fazendo esse trabalho de investigação, nós estamos envolvidos com esse trabalho de investigação, por isso que se chama pesquisação, e a proposta é trazer um benefício para quem nos contratou. Esse contratante pode ser, por exemplo, um determinado território, uma região do país que queira estudar um determinado tema, e nós estamos preparados para oferecer uma metodologia que garanta esse desenvolvimento. Evidentemente, algumas pré-condições têm que ser verificadas. Como falei, lá em Brasilândia nós conseguimos mobilizar, ou melhor, trazer as pessoas para o processo, mas depois percebemos que as pessoas vieram já com uma marcação muito forte, e isso foi muito ruim, a ponto de inviabilizar a continuidade do projeto. O senhor usou a expressão contratar, mas trata-se de uma prestação de serviço gratuito, né? O fato de ser gratuito não impede o contrato, porque o contrato é justamente o comprometimento de lado a lado que cada parte tem que fazer, e isso tem que ser de alguma forma ajustado, e normalmente é mediante contrato. Como você coloca, Luciene, de fato o trabalho que nós fazemos não visa trazer recursos para a universidade, visa sim trazer conhecimento. E nós devemos oferecer esse conhecimento de forma gratuita para quem nos solicita, não é? Por exemplo, uma prefeitura tem uma aproximação com a Universidade de São Paulo, precisa de um auxílio na gestão, não dispõe de recursos financeiros. Como lidar com essa situação? Esse é um caso interessante, que isso não impede que a prefeitura consiga buscar recursos, muitas vezes que ela não tem, fora do seu âmbito. No âmbito estadual, no âmbito de uma região administrativa, no âmbito da União, no âmbito federal, quiçá até internacional, né? Quer dizer, se a causa é boa, não apenas as partes que estão envolvidas dentro dessa região, digamos, dentro desse território, vão se mobilizar, como eu posso buscar recursos de fora desse território. Então, para nós, a questão dos recursos ela deve vir dessas pessoas ou dessas entidades que estão patrocinando ou estão nos contratando, eu friso isso, e nós vamos fazer o trabalho vendendo, entre aspas, né, ou oferecendo o nosso know-how. Então a palavra-chave seria mobilização? Eu diria duas palavras-chave: mobilização e apropriação, tá certo? Então, se as pessoas que participam desse processo se apropriam do conteúdo, porque elas construíram esse conteúdo, elas são partes que interagiram e se apropriaram desse conteúdo, elas vão estar mobilizadas. E como entrar em contato aqui com a FEA? Isso é muito fácil, é só buscar no site FEA USP
e nós estaremos à disposição para atender ou pela Pró-Reitoria de Pesquisa no próprio NAP-PLP, que é o Núcleo de Apoio à Pesquisa ao Planejamento de Longo Prazo. Em quanto tempo é feita uma avaliação e essa demanda tem uma resposta aqui da universidade? Isso é rápido. Nós temos que interagir com quem está nos solicitando o desenvolvimento de um processo prospectivo, e eu creio que máximo 2 meses ou menos que isso, a gente tem condição de começar a atender. Por último, e é importante frisar, o rompimento de planejamento, no caso do poder público, é muito prejudicial, não é, professor? É muito prejudicial, porque são feitos, vamos dizer, trabalhos de início que se espera que tenham continuidade, e na realidade nós percebemos que em países como o nosso, países em desenvolvimento, todos esses trabalhos acabam não tendo continuidade. Então o prejuízo é dobrado vamos dizer, a perda de recursos nesse trabalho que não foi feito, bem feito, ou muitas vezes pode até ter sido razoavelmente bem feito, mas o pior é que ele é inconsequente, porque ele não traz os resultados que se espera, ele simplesmente é descontinuado na maior parte dos casos. O planejamento de longo prazo prevê muitas vezes um período maior que 4 anos. De longo prazo, seguramente prevê períodos muito mais longos. Esses períodos podem ser de décadas, e a gente tem que estar preparados para olhar lá para frente. Veja como, por exemplo, países como a Coreia do Sul conseguiu se desenvolver. Não foi numa década, foi um processo de investimento de longo prazo, e isso traz o resultado depois, e vários exemplos como o da Coreia do Sul podem ser resgatados. Professor Adalberto, muito obrigada pela sua primeira participação aqui com a gente na Ducascop TV, é uma honra. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade, Luciene. Para nós é muito importante ganharmos essa disseminação, essa divulgação, e garanto que estamos absolutamente às suas ordens. Qualquer necessidade de esclarecimento complementar, por favor, contate-nos. Estamos à disposição. Muito obrigada. Luciene Miranda para a Ducascop TV.